Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Neste momento eu vou estar dando continuidade a mais um devocional no livro de Efésios, no seu capítulo 5. Vou estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui Paulo ele vem exortando a igreja de Efésios, né, no fato de nós sermos imitadores de Cristo. Como podemos ser imitadores de Cristo? O que nós temos que fazer para imitar a Cristo? Será que para eu imitar a Cristo, será que eu tenho que odiar o meu próximo? Será que não perdoando o meu próximo eu estou imitando a Cristo? Tratando o meu próximo com arrogância, com ignorância, ignorando, será que eu estou imitando a Cristo? Não. Para nós sermos imitadores de Cristo, nós temos que amar o nosso próximo. Assim como Jesus ele nos amou. Nós temos que perdoar o nosso próximo, independente do que ele fez. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, né, com o nosso próximo. Nós temos que viver a verdade. Não é só subir em cima do altar e querer pregar uma palavra de conserto, querer exortar a igreja, estando totalmente errado. Não é simplesmente querer consertar se você vive no erro, né? Ser imitadores de Cristo, nós temos que viver a verdade. Não é só pregar a verdade, e sim viver a verdade. E nós temos que ter cuidado, né, com as nossas atitudes, ter cuidado com os nossos atos. Nós temos que nos afastar, né, daquilo que nos faz pecar, né? Nós temos que viver distante do pecado, nos afastar totalmente daquilo que nos faz pecar. É simplesmente tomar a nossa cruz, tomar a sua cruz, eu tomar a minha cruz e seguir a Deus, sem olhar à direita, à esquerda ou até mesmo sem olhar para trás, seguir em frente. Nós temos que viver a todo tempo, a todo momento, procurando a santificação. Pois tudo que nós temos que viver é em santidade. Existe uma necessidade muito grande, né, de sermos cheios. A todo momento queremos ser cheios pelo Espírito Santo. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós não podemos viver na prática do pecado. Como que Deus ele vai nos encher do Espírito Santo se vivemos na prática do pecado todo o tempo, a todo momento, pecando? Até mesmo muitas das vezes pecando contra Deus, contra nós mesmos. Não tem como ser cheio do Espírito Santo vivendo uma vida pecaminosa. Então, né, Paulo ele exortava a igreja, né? Porque para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que abrir mão de muitas coisas, né? E viver o verdadeiro evangelho para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, né? É estar todo tempo adorando a Deus verdadeiramente, louvando a Deus verdadeiramente, buscando a Deus verdadeiramente, né? Por causa disso, né, por causa que muitos não buscam a Deus verdadeiramente, há muitos fracos dentro das igrejas, há muitos dormindo espiritualmente, né? Aqui mesmo em Efésios, no seu versículo 14, ele vai nos dizer assim, Efésios 14, no seu versículo 14, vai nos dizer assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Né? Então, muitos estão dormindo espiritualmente. Muitos até vão para a casa do Senhor. Muitos estão até ali, né, adorando, mas não estão buscando verdadeiramente, né? Há muitos fracos, muitos doentes dentro das igrejas, muitos dormindo espiritualmente. Então nós temos que nos despertar desse sono espiritual, né? E buscar a Deus verdadeiramente. O inimigo ele tem tragado muitos mesmo, porque muitos estão dormindo espiritualmente. Então Paulo ele vem exortando a igreja de Efésios,
né, para que nós venhamos nos despertar desse sono espiritual que muitas das vezes consome, né, o povo de Deus, que muitas das vezes afasta o povo de Deus da presença do Senhor. É o sono espiritual, porque fica na prática do pecado. Aí se acostuma com o pecado, se acostuma com as coisas do mundo, se acostuma com as coisas do mundo lá fora, né, e fica na prática do pecado. E já não consegue mais adorar Deus verdadeiramente, já não consegue buscar Deus verdadeiramente. Então, para isso, para nós nos despertar do sono espiritual, nós temos que estar buscando a Deus verdadeiramente, temos que estar todo o tempo buscando uma vida de santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Sem santidade, nós não tocaremos no rosto dele. Sem santidade, não chegaremos no céu, não entraremos pelos portões celestiais sem santidade. Se nós não abrirmos mão do pecado, da prática do pecado, se você não abrir mão daquilo que te afasta de Deus, você não entrará pelo portão, você não vai viver uma vida de glória, você não vai ter festa no céu, você não vai viver uma vida gloriosa, esplêndida, a qual Deus está preparando para nós. Então nós temos que abrir mão sim do pecado, né, e nos despertar do sono. Nós não podemos deixar que o inimigo nos segue espiritualmente com as coisas banais deste mundo, com as coisas que o mundo oferecem para nós, porque o que o mundo oferece aqui, Deus ele tem muito mais para nos oferecer. Se isso que você vive aqui, se você acha que o inimigo oferece, o que o mundo oferece é bom, no céu é maravilha. O que Deus tem preparado para nós é maravilha. Mas se nós continuar dormindo, se muitos continuar dormindo espiritualmente, se afastando de Deus, vivendo o pecado, não vai viver dias de glória, não vai ter festa, não vai viver festa, não vai entrar pelos portões celestiais. Então nós temos que abrir mão, sim, para ser cheio do Espírito Santo, né? E essa palavra que eu deixo para as irmãs nesta manhã.